Fala turminha, sejam bem-vindos a mais um vídeo, mais uma aula. E no vídeo de hoje, na verdade, essa aula seria material complementar para dentro da mentoria, mas eu resolvi trazer aqui para vocês também, para vocês terem, né, um pouco mais de visão do que eu já trago para vocês aqui de forma gratuita e vocês começarem a enxergar o preço melhor ainda do que vocês já estão começando a enxergar, ok? Muito obrigado, né, pelo feedback de vocês, cada vez mais vocês estão conseguindo ter resultado apenas com os conteúdos gratuitos aqui do YouTube. E essa é uma das minhas metas, né, que vocês de fato, apenas com esse conteúdo, você consiga ter resultado, você consiga alcançar coisas que vocês não conseguiram, mesmo com cursos pagos aí, que muitos de vocês mesmo me falam que teoricamente não valem nada e apenas aqui com o canal do YouTube, ok? Obviamente que se você quiser se aprofundar, se você quiser de verdade se tornar um trader profissional, saber aquilo que você está fazendo 98% das vezes, aí sim a gente tem a mentoria onde a gente também tem a nossa comunidade, onde você possa participar, beleza? Mas o foco aqui, de fato, é trazer o conteúdo aqui de alto valor para você de forma gratuita, fechou? Então vamos lá. No vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre como escolher o melhor par de moeda para operar naquele dia, tá? Como a gente vai identificar os melhores movimentos, aonde a gente vai identificar as melhores R's para poder fazer as operações. E hoje, vocês sabem que existe 4 pares de moeda que eu mais gosto, né, de operar. É o EURUSD, o GBP-USD, o SHA-USD e também o USD-CAD, tá? Por quê? Porque eu já opero ele há bastante tempo, eu já sei, teoricamente, o porquê de cada movimento dele, porque isso eu acompanho há muito tempo, tá? Obviamente que, como eu já disse, já expliquei para vocês aqui várias vezes, que o algoritmo ele funciona para qualquer par de moeda. Então, exemplo, você é mais confortável no USD-JPY, no índice, né, o S30, Nasdaq, cara, vai funcionar da mesma forma, é somente particularidade de par de moeda, beleza? Bom, então vamos lá. Como que a primeira coisa que a gente tem que identificar, né, aquilo que eu disse para vocês, é saber a direção do mercado daquele dia. Então, como que a gente identifica isso? Sabendo se ele fez um Tarta Sweep ou não. Então, esse é o primeiro ponto. E por que que eu gosto de operar pares correlacionados? Como EURUSD, GBP-USD, ou AUD-USD, NZD-USD, ou USD-JPY, EURO-JPY. Por quê? Porque, teoricamente, eles andam praticamente 100% igual, né? Vamos colocar aqui que ele anda 90% igual, tanto o euro quanto o GBP, tá? Então, aqui como você pode ver, né, nesse exemplo, se eu não falasse para você que esse aqui é o euro e esse aqui é o GBP, você teoricamente não iria saber, porque teoricamente ele está fazendo o mesmo movimento aqui. Então, por isso que eu gosto, por quê? Porque eu consigo aproveitar, tá, de fato, os dois movimentos ao mesmo tempo. Então, o mesmo movimento que o algoritmo vai fazer no euro, ele vai fazer no GBP. Ou ele vai fazer melhor no euro e vai demorar um pouco mais no GBP. Ou ele vai fazer melhor no GBP e vai demorar um pouco mais no euro. E isso que eu queria passar para você hoje, que é como você identificar o par de moeda, né, para você operar naquele dia. Ou seja, hoje o GBP, teoricamente, foi o melhor par para a gente poder fazer as nossas operações. E eu te explico por quê. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, né, é vir no diário. E no diário a gente tem que identificar se houve ou não um Tarta Sweep em um dia, né? Ou se já teve, né? Tem alguma R formada para o preço fazer, o algoritmo de fato fazer aquela movimentação. Quando a gente vem aqui no euro, tá? Como você pode ver, aqui a gente está em um inside candle, né? Então, todos esses dois candles que estão aqui na frente desse candle anterior, ele não tomou nem a mínima, tá? E ele não tomou nem a máxima. O que que significa isso? Significa que a gente está em um inside candle, diferente já do GBP, que como você pode ver que obviamente, da esquerda para a direita, esse seria o candle mais importante, né? Esse aqui. Porém, se eu sigo mais um candle, o que que eu consigo ver? Eu consigo ver aqui, ó, que houve um Tarta Sweep na parte superior. Ou seja, o que o GBP fez, o euro ainda não fez. Então, o que que eu posso levar em consideração isso? Isso aqui eu poderia levar como um SMT? Sim e não, tá? Por que não? Porque
está muito longe do preço. Então, o algoritmo, de fato, ele não entenderia isso aqui como um SMT, ok? Se tivesse mais próximo, né, o candle tivesse mais próximo aqui, ou o pavio, um exemplo. Se o pavio tivesse um pouco mais aqui assim, aí sim o algoritmo ele entenderia que poderia ser um SMT, né? E de fato ele tem entendido que o preço ele já tinha feito esse movimento aqui. Só como estava muito longe, então ele não vai entender isso. Então, qual que seria a minha melhor escolha hoje para fazer a minha operação? Obviamente seria no GBP/USD. Por quê? Porque de fato eu consigo ver aqui esse Tarta Sweep e eu teria como objetivo esse alvo aqui, tá? Aqui, olha só como você pode ver que, teoricamente, como o pai é correlacionado, né, ele fez quase o mesmo movimento do candle, tá vendo? Quase o mesmo movimento do candle. Então, obviamente que o GBP, o euro também ele ia continuar caindo aqui, né, até o GBP completar esse objetivo, certo? Porque são pares correlacionados, tá? E aí, nesse momento, o que a gente tem que procurar? A gente tem que procurar as R's que estão a favor desse movimento. Então, a que momento, né? A que momento? Voltamos aqui, e olha que interessante, para o nosso candle de 1 hora. O que o meu candle de 1 hora fez? Ele nasceu aqui embaixo. Eu vou fazer compra aqui em cima? Não. Até aqui em cima? Não. Por quê? Porque eu tenho que esperar aquilo que eu sempre ensino para vocês, tá? Se eu tenho um objetivo mais embaixo, ou seja, se eu tenho aqui, né, exemplo, um Tata Sweep aqui e um objetivo aqui embaixo, tá? Então, se eu tenho essa R aqui em temporalidades maiores, se eu tenho essa R em temporalidades maiores, o que eu tenho que esperar que o preço faça, né? Eu preciso que ele crie uma nova R pendente, faça esse Tata Sweep, crie uma nova R pendente para poder abaixar a favor do meu objetivo. Ou seja, eu não vou fazer compras até ele chegar lá. Eu vou apenas esperar que ele faça esse novo movimento para mim continuar fazendo minhas vendas. Por quê? Porque é mais fácil e aí eu estou a favor do meu algoritmo, certo? Então, exatamente aqui a Zuma, o que você pode ver? Que ele fez esse Tarta Sweep no diário, então o candle da Zuma, ele também tomou o máximo do diário, né, formando esse máximo diário com esse primeiro objetivo aqui. Então, esse aqui seria o meu primeiro objetivo do dia, tá? Que seria essa R aqui eh, de 4 horas, ok? E como você pode ver que ele completou perfeitamente. Se uma não completou, a 5 ele deu continuidade. E o que aconteceu aqui nos próximos movimentos do preço? Ele novamente fez um outro Tarta Sweep na parte de cima, criando uma nova R para poder abaixar aqui para continuar a favor do meu objetivo. Simples assim. O algoritmo, ele sempre, ele vai te dar pistas, ele vai te dar sinais, tá? Então, o primeiro sinal foi esse. Então, dessa R aqui de 4 horas, aonde ele fez esse Tata Sweep, já me mostrando assim, Z, eu vou cair. Por quê? Eu acabei de fazer um Tata Sweep em um dia e eu também acabei de fazer um Tata Sweep em 4 horas, com esse meu primeiro objetivo aqui. Então isso me mostra que o preço, de fato, ele vai querer vir completar essa R diária, tá? Logo, obviamente que se a gente parar para pensar, tá? Se parar para pensar, falar assim, pô, Zê, mas aqui, ó, ele criou uma nova R para poder subir, certo? Ó, esse candle aqui, ele criou uma nova R para poder subir. Correto. Só que o que mais importa para mim é o candle da esquerda para a direita, ou seja, a minha R diária. Ela é mais importante para mim, porque ela é meu primeiro objetivo, ela é meu primeiro doll, aonde o algoritmo vai poder completar, tá? Então, por que que ele não completou? Porque, de fato, ele criou uma nova R aqui para o preço abaixar. Simples assim. Ou seja, aqui a gente teve o nosso primeiro ponto de entrada, deixa eu marcar para você, e aqui, tudo isso aqui seria o nosso segundo momento melhor de entrada. E aí, como você pode ver, o candle, boom, completou o nosso objetivo diário, tá? Simples assim. E o euro,
como você pode ver, daria para poder operar o euro? Se eu venho aqui em 4 horas, vamos ver aqui. Em 4 horas, ó, o nosso candle da Zuma, ele fez o mesmo movimento do GBP, certo? Ele fez esse Tata Sweep, criando essa R aqui para poder abaixar, e o mesmo candle da Zuma, aquilo que eu sempre explico para você, ele já completou o movimento. Então, ele veio. O que daria para a gente poder fazer? Daria para me operar os dois pares? Sim. Qual que você preferia, Z? O GBP, porque ele tomou aqui o máximo diário, ok? Mas, se eu quisesse pegar os dois, eu poderia, Z? Sim. Eu teria um alvo aqui definido? Não. Eu sairia dessa operação quando o GBP terminasse o seu trabalho, ou seja, quando ele completasse essa R diária, tá? Então, exemplo, eu quis também operar no euro. Aqui, como você pode ver, também deu essa mesma oportunidade. Ela deu essa oportunidade aqui e também deu essa oportunidade aqui, né? Praticamente os mesmos objetivos do GBP, ok? Só que no diário ela não tinha feito um Tata Sweep. Então, teoricamente, a minha operação mais forte seria no GBP. E aí, quando o GBP completasse esse trabalho aqui, eu sairia da minha operação imediatamente. Por quê? Porque ele teria, obviamente, se a gente vem aqui em 1 hora, o preço ele tende a fazer uma reversão ali eh, quando ele completa o seu objetivo em temporalidades maiores, perfeito? Então, dessa forma, eu consigo observar e saber qual seria o meu melhor par para eu poder operar no dia. Então, por isso que é interessante vocês terem esses pares correlacionados. Exemplo, se você opera Nasdaq, você vai ter essa correlação no SP 500. Ok? Se você opera euro, assim como eu, você vai ter essa correlação no GBP/USD. Ou, se você opera AUD/USD, você vai ter essa correlação tanto no euro, quanto no GBP, quanto no NZD/USD. Então, sempre procurem pares correlacionados. O que seria pares correlacionados? Seria aquilo que termina com o final do mesmo par. Então, se o final termina em USD, todos os pares, teoricamente, que é AUD/USD, NZD/USD, Euro/USD, GBP/USD, enfim, são praticamente correlacionados, só não são todos que são mais parecidos, como o GBP/USD e o Euro/USD. Olha só, se a gente vem aqui no AUD/USD, ó, AUD/USD, olha só, ele também caiu. Só que se a gente olha aqui com o GBP, tá? Ele não é tão 100% correlacionado. Ele fez o mesmo movimento, olha a diferença do candle. Aqui sim a gente poderia levar em consideração que foi um SMT, porque estava próximo, tá? Então isso aqui foi um SMT, e aí sim, de fato, o preço poderia ter caído. Vamos ver no diário? Olha só, olha que coisa linda. Entende aquilo que eu estou falando com vocês? Então, dessa forma, você consegue melhorar mais ainda o seu nível de assertividade. Então, por que que a maioria das vezes vocês falam assim: "Pô, Zê, o seu nível de assertividade é grande, né, porra, você toma loss?". Óbvio que eu tomo loss, só que a minha margem de assertividade é muito grande, por quê? Porque eu consigo entender isso. Eu consigo buscar todas as coisas ao meu favor. E eu tô falando não é coisa de FVG, de CHOT, de BOS, de isso e aquilo não, eu tô falando de pares correlacionados com praticamente o mesmo movimento que o algoritmo está fazendo. Entende como é a lógica do negócio? Se eu venho aqui, ó, no NZD/USD, olha só, NZD/USD, ele fez o Tata Sweep, porém ele não completou o seu objetivo. Tá vendo? Que foi quase a mesma coisa aqui do áudio SD, ó. Vamos lá, quase o mesmo movimento, tá vendo? Mas por que que ele não completou aqui? Porque o áudio completou aqui. Então, se o áudio completou aqui, ele não tem necessidade de vir até aqui embaixo para poder completar. É dessa forma que o algoritmo entende. Então, muitas das vezes você pode falar assim, pô, mas às vezes eu estou numa operação e chegou próximo do meu alvo e não completou. Por quê?
porque um outro par correlacionado ele já completou. Então, por isso que você tem que entender isso, você tem que visualizar esses pares correlacionados e saber qual que seria o melhor par para você fazer a sua operação, tá? Se a gente vem em 4 horas aqui no NZD, ó, vamos ver como que está em 4 horas aqui. Olha só, em 4 horas foi o mesmo movimento do ALD. Olha que interessante. Isso é muito lindo, cara. Isso é muito lindo. Então, olha só como que as coisas funcionam. Se eu tenho aqui um SMT com um GBP e praticamente o mesmo movimento, sendo que aqui seria o meu alvo diário, isso aqui pode estar um pouco avançado para vocês, porque é aquilo que eu disse, isso aqui já é aula de dentro da mentoria. E eu estou trazendo para vocês aqui como um bônus aqui, porque vocês são foda, beleza? Então, ó, aqui seria o meu primeiro objetivo, certo? No NZD, que é o mesmo objetivo do ALD. Primeiro objetivo, tá? Lembre-se disso. E o meu objetivo final seria aqui um dia. Então, a mesma coisa que aconteceu no GBP, que ele completou a R, porém no euro não completou a R, aqui no áudio SD ele completou a R, mas no NZD ele não completou. Ou seja, eu poderia segurar essa operação até quando o ALD completasse o seu objetivo. Completou o seu objetivo, eu finalizaria no ALD e finalizaria no NZD também. Entende como que é totalmente diferente, cara, isso, essa visão, como que você começa a enxergar o preço de uma forma mais ampla e verdadeira com o movimento dele? Isso aqui é o movimento do preço, cara. Isso é o movimento do preço, tá? O movimento do preço não é, novamente, em cima de short, de BOS, de FVG e IFVG. Não. O movimento do preço é altos e baixos. São Rs, são candles formando horário operacional. Olha só, se você vem aqui, ó, exatamente às 1h. Aqui também, exatamente às 1h. Então, sempre é o mesmo horário. Sempre vai ser o mesmo movimento. E é isso que eu quero que vocês abram a mente de vocês. Beleza? Olha só o Chá USD. Mente para você ver. Se a gente vem no diário, olha que coisa linda. Isso aqui eu mandei lá dentro da comunidade antes disso aqui completar, obviamente, para eles saberem a direção. E olha como que o preço completou perfeitamente, tá? O Chá USD a gente pode levar em consideração com o Chaug, tá? Que é a prata, ok? Então olha só que magnífico. Como que são correlacionados os pares? Ah, Zé, mas isso aqui não é um algoritmo, não. Então me explica, abençoado, como que é o mesmo movimento? Como que os candles são quase idênticos? Me explica, eu quero saber. Porque se isso aqui não for um algoritmo bancário, se isso aqui não tiver 100% horários que o preço tem que movimentar, eu não entendo nada do mercado. E eu também não posso ficar trazendo aqui para vocês, né? Porque se eu não entendo, sacou como que é a lógica? Então, mano, é aquilo que eu falo com vocês, são tantas coisas que se você de fato falar assim, pô, mano, eu quero viver desse mercado, eu quero aprender, eu quero entender como que funciona o mercado, a sua vida vai mudar em questão de pouco tempo, tá? Por quê? Não, eu não falo somente de dinheiro, tá? Porque o dinheiro vai ser a consequência. E isso que vocês têm que entender. Você não vai começar a operar no mercado por conta, eu comecei a operar e vou ganhar dinheiro. Não. O dinheiro é a última coisa que vai acontecer. Porque para você ganhar dinheiro, você tem que entender aquilo que você está fazendo. Você tem que entender para onde que o preço vai. Se o preço sobe, se o preço desce. Se hoje eu acordei, eu vou vender, eu vou comprar. Que horário que eu vou vender, eu vou comprar. E é isso aí de um trabalho bem feito, sabendo o que está fazendo, que você vai receber o dinheiro. Aquela liberdade que você deseja. Aquele objetivo que você quer. Então pare de querer ficar operando um minuto, pare de querer ficar operando só índice porque tem volatilidade. Para de ficar vendo que o outro tá fazendo aquilo, o outro tá fazendo aquilo. Mano, abra a mente de vocês. Entenda. Na minha opinião, o melhor horário gráfico para se operar intradia, que é fazer day trade, e na verdade é intraday, né? Porque intraday
é operações de pouquíssimas horas. O day trade ele pode levar o dia inteiro. Então as nossas operações são de intraday, mais rápidas ainda. Se eu venho aqui em 4 horas, ó, vamos voltar lá para o GBP, aonde foi a operação hoje, só para você entender. Olha só, foi 1 hora aqui, ó, esse mesmo candle de 1 hora, ele completou isso aqui, ó, em quanto tempo? Vamos lá para 1 hora. Olha só, ele fez o Tata Sweep aqui às 2, 3, 4, mano, 2 horas e meia você bateu sua meta. 2 horas e meia. Você não precisava pegar esse objetivo final todo aqui não. Ou pegasse aqui, ó, como eu falo para vocês, esse aqui era meu primeiro objetivo, beleza. O preço chegou aqui, eu faria uma parcial de 80%, colocaria minha operação no break-even e deixaria correr. E aqui, ó, bum, beleza. Se voltou aqui pro break-even, eu já ganhei 80% da minha operação. Se completou isso aqui, eu ganhei 100% da minha operação. Eu nem preciso estar na frente do gráfico. Questão de 2 horas e meia, entende? Você não precisa querer fazer a operação de 10 minutos não, velho, 15 minutos não. Isso vai deixar você ansioso, isso vai fazer com que você tente se comparar com outras pessoas, e às vezes aquelas pessoas que você tá se comparando, ela nem tá te mostrando a verdade. Porque eu conheço muita e muita gente que faz scalp, e o nível de assertividade de quem faz scalp é muito pequeno, é muito pequeno. De 10 operações, o cara vai acertar 2, 3. E não é isso que eu quero, pô. Não é isso que eu quero. Entende? Eu de 10 operações eu quero acertar 7, eu quero acertar 8. É, ué. Eu quero buscar a perfeição. Ah, mas o mercado não existe perfeição. Eu sei, mas eu quero. Eu quero abrir minha visão para mim, de todas as operações, eu saber aquilo que eu estou fazendo. E quando eu falo em relação a 80%, não é somente ganhar, não. É não perder. Porque se eu coloco minha operação no break-even, ele bate meu break-even, eu tô safo. Eu evito de perder. É isso que eu quero que vocês entendam. Tá? Então, mais uma aula perfeita para vocês aqui, beleza? E é sobre isso, rapaziada. Já deixa o seu like aí, já se inscreva no canal, mande pro seu amigo e vamos hypar esse vídeo, fechou? E vamos pra cima. Rapaziada, tamo junto e até o próximo vídeo.